torna-te um homem de fé, toca o meu coração. O medo se vai, eu voltei para ti. Por tanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã do Misericórdia Online, do Evangelho do Dia. Que alegria estar mais uma vez com você aqui, vivendo esse Evangelho maravilhoso, esse Evangelho que leva a gente todos os dias a uma proximidade maior com o Senhor, um encontro com Ele. Isso que mais importa. Esse nosso encontro gera a presença de Jesus no meio de nós. Um encontro muito melhor, muito mais maravilhoso. Hoje é um dia especial na igreja. Hoje nós estamos vivendo a festa de São Tomé, né? Hoje o Evangelho vai nos levar a isso também. Comecei essa meditação aqui com essa linda canção do nosso irmão Davidson Silva, um dos maiores cantores aí da música católica. Um abração para o Davidson. Esse Evangelho com certeza traz uma novidade para nós, né? Nós temos uma visão às vezes a respeito de São Tomé, mas vamos tentar olhar de um outro jeito, por um outro lado hoje. Mas pegue aí na sua palavra, nós estamos então no Evangelho de São João, tá legal? Você pega no capítulo 20, João 20, nós vamos do versículo 24 até o 29, tá bom? Então, João 20, de 24 a 29, nós vamos meditar juntos esse Evangelho aqui. Tomé, chamado Gêmeo, era um dos 12 e não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos e as suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: creste porque me viste? Bem-aventurados os que não virão e crerão. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje nós estamos aqui com nosso querido São Tomé, né? Nos ditos populares e de várias formas, né? A gente tem aquela expressão, né? Eu sou que nem Santo Tomé, eu só acredito se eu ver, né? Então, hoje o Evangelho vem trazer a vida desse santo para que a gente possa meditar um pouco. Mas a gente às vezes é engraçado, porque a gente toma até um pouquinho como um sentido pejorativo a questão da vida de São José, né? A gente fala: nossa, como é que ele pôde duvidar? A grande pergunta aqui é, irmão, eu e você não duvidaríamos também? Será? Vamos pensar no contexto, junto com a realidade daqueles apóstolos ali. Jesus veio, trouxe uma novidade linda, o anúncio do amor do Evangelho. Pregou uma libertação que aconteceria na vida daqueles apóstolos, que esperavam uma libertação pela espada, de Jesus se tornar rei, né? De conseguir conquistar todos os reinos da terra. De repente, Jesus morre na cruz. A esperança daqueles homens todos é minada, é destruída, né? E todos eles ficam desesperados, sem saber o que fazer, eles se reúnem ali. Logo, a gente tem aquele Evangelho, podemos fazer um link aqui, lembrar, né? Que Pedro, em determinado momento, fala: vou pescar, vou voltar para a minha vida velha. Outros apóstolos vão junto com ele também. E aquela bagunça toda de uma desestruturação que acontece na vida daqueles homens, mediante aquilo que tinha acontecido com Jesus, né? Sem eles terem a noção que Jesus iria ressuscitar. E Jesus vem e aparece, Tomé não está.
E aí depois os outros contam. Aí ele fala, eu só acredito se eu ver. Né? Nós temos que ter a noção de uma coisa. Tudo que acontece no Evangelho, e aí a gente pode entender, colocando isso na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida também tem um sentido. Né? Lembra daquele momento que morre Lázaro e que todo mundo avisa para Jesus, Jesus começa a se dirigir para aquela região de Lázaro, só que ele dá uma volta enorme e não chega antes de Lázaro morrer. E aí ele fala ainda para os discípulos, ele fala, o nosso irmão dormiu, e aí todo mundo não entende, mas ele estava falando da morte de Lázaro, ou seja, e depois Jesus diz, essa morte é para a glória, para a glorificação de Deus. Tudo na nossa vida é para a glória de Deus, para a glorificação de Deus. Então aqui, Jesus permite essa situação, permite a ausência de Tomé, Deus permite a ausência de Tomé desse momento, para nos trazer um sentido, para trazer um sentido nessa palavra para a nossa vida, entendem? Então, o que é um dos maiores sentidos mais importantes aqui dessa palavra? É esse final, creste porque me viste, bem-aventurados os que não viram e creram. Eu e você somos bem-aventurados, nós não vimos Jesus caminhando, nós ouvimos Jesus, nós experimentamos Jesus na nossa relação de amor com Ele, mas nós não vimos propriamente a pessoa de Jesus, vemos Ele na Eucaristia, no Santo Sacramento, no altar, mas não vimos Jesus e nós cremos. Essa bem-aventurança vem de encontro à nossa vida também. Só que, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Se existe inveja santa, eu sou um grande invejoso. Porque eu fico imaginando a graça que esse homem teve de tocar as chagas de Jesus, de colocar a mão do seu lado, provavelmente sentir aquele lado aberto daquele coração que batia, né? Muitas vezes a gente não quer ser comparado com Tomé, porque a gente quer mostrar uma fé que vai muito além do tocar, né? Mas a gente precisa entender o quanto nós somos humanos e quanto mais eu entendo a minha humanidade, mais eu percebo o quanto a minha fé ainda é fraca e o quanto ainda eu tenho necessidade de tocar o lado aberto de Jesus, de tocar as suas chagas, para sentir. E aqui eu vou encerrar colocando você para pensar e fazendo com que o meu coração reflita muito também sobre isso durante todo o dia. A fé, ela é a expressão de crer naquilo que não se vê. Essa é a definição de fé. Só que para nós cristãos, uma fé madura, ela não começa somente a partir do não ver. Ela também passa pelo não sentir. É muito difícil, irmãos, pensar nisso. Lembremos, por exemplo, de santos como São João da Cruz, como Santa Teresa d'Ávila, como, mais recentemente, Madre Teresa de Calcutá. Pessoas que viveram profundamente a noite escura, ou seja, a ausência completa de qualquer sentimento em relação a Deus. Sabe aquele arrepio que a gente sente quando reza? Sabe o coração bater forte? Sabe aquela coisa toda de quando a gente está erguendo as mãos, louvando a Deus? Imagina a gente vivendo sem nada disso e ainda tendo que crer. Nossa, dá até um frio na espinha, só de pensar, é ou não é verdade? Mas essa é a fé madura, essa é a fé dos santos. A nossa fé tem que caminhar exatamente para esse sentido. Essa palavra que Tomé vem trazer para nós no dia de hoje, vem nos mostrar acerca da sua vida, desse grande santo da igreja, vem nos encaminhar exatamente para isso. E a grande pergunta é, será que estamos preparados para crer sem ver e sem sentir? Esse vai ser o nosso propósito de hoje. Essa vai ser a forma com que a gente vai refletir como anda a nossa fé. Né? Ah, Júlio, mas, nossa, será que vai acabar todo sentido? Não, não vai. Até porque Deus sabe até onde eu e você aguentamos. Então Ele não nos deixa sem nenhum sentimento, sem nenhum sentido. Mas nós temos que entender que esse é o caminho de ascese, de crescimento espiritual. Quanto mais eu caminho em direção a Deus com santidade, menos eu vou sentir. Porque mais eu vou crer e vou ter menos necessidade de sentir. Vamos pedir isso a Deus? Vamos ter a coragem de encarar esse desafio, de pedir a Deus uma fé inabalável, ainda que não exista sentimentos? Pode ser que você esteja vivendo isso exatamente agora. Pode ser que você esteja experimentando exatamente agora isso. Uma aridez espiritual muito grande, um momento de secura, de não perceber que Deus está ao seu lado. E talvez, de fato, Deus nesse momento tem te deixado mais a sós para que você possa ser provado na sua fé, para que você possa ser alimentado somente
por uma fé madura que cresce dentro de você, que não consegue negar aquilo que Deus fizer em sua vida. Esse é o grande segredo. Quando não sentirmos Deus, nós precisamos lembrar naquilo que Ele sempre foi na nossa vida e nos tempos que nós sentíamos a sua presença num arrepio. Hoje, queremos sentir Deus sabendo que Ele está aqui, indiferente se eu sinto ou se eu não sinto. Essa vai ser a nossa oração de hoje. E esse vai ser o nosso propósito, pedir a Deus essa graça, uma fé madura. Amém? Deus te abençoe. Nós nos encontramos em breve mais uma vez aqui no Evangelho do Dia. Bom desafio da palavra para você. Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. O coração de Jesus, que se faz carne em nós, como em Maria, nos revista de sentimentos de misericórdia, de compaixão, nos doe entranhas de ternura, que saibam comover-se. Livro no Oceano de Misericórdia Infinita, Padre João Henrique.